Lacerda, a chance dos juros voltarem ao patamar de um dígito no próximo ano é grande? Eu vejo como grande. É claro que quando a gente está olhando mais à frente, a gente sabe que economia é algo que leva em conta vários fatores que não são previsíveis. Nós, economistas, faz parte da nossa atuação elaborar prognósticos. Ou seja, você parte de um cenário, adota premissas... Cenário presente, né? Cenário presente de olho no futuro. Sim. E parte de algumas premissas, probabilidades, você cria o cenário de onde pode chegar. Só que essas variáveis são alternadas, né? A combinação delas pode ser diferente, você pode ter fatores externos à própria economia que influenciam, fatores domésticos já foram lembrados aqui, não só o lado fiscal, como o próprio lado político, como é que o Congresso se comporta no sentido de aprovação ou não relativamente às propostas que são apresentadas pelo Executivo. Enfim, há grandes variáveis. Agora, existe uma realidade incontestável que a inflação está em queda no Brasil, né? Esse ano, muito provavelmente, vai fechar bem próximo da meta e todas as expectativas mostram uma queda da inflação para o ano que vem. Isso não tem só a ver com a política monetária, às vezes eu diria até que tem pouco a ver com a política monetária doméstica. Tem a ver com o movimento de preços internacionais, preço do petróleo, preço de alimentos, grãos, né? E o comportamento da taxa de câmbio também. Então, isso tem sido favorável, então tem permitido uma redução da taxa de juros que tem sido bastante lenta, vamos dizer assim, pelo espaço que você tem. Só para dar um exemplo para vocês, quando, 1 ano e 2 meses, 3 meses atrás, a taxa de juros atingiu no Brasil, a Selic, o seu pico de 13,75%, a inflação corrente era de 12% no acumulado de 12 meses. Muito bem, hoje nós temos uma inflação menor, um juro menor, né, de 12,25% a partir de hoje, mas a inflação corrente é 1/3 daquela, quase 1/3 daquela, né, de 4,5%, 4,7%, o que significa que você tem um espaço enorme para continuar reduzindo a taxa de juros. Como foi muito bem lembrado na matéria, existe um componente externo relevante, que é o comportamento das taxas internacionais. Mas veja, Estados Unidos, a média de juros internacionais a 5%, ainda dá também uma margem significativa de, vamos dizer, de margem de manobra para o Banco Central brasileiro. E Fausto, flexibilizar a meta fiscal abalaria a credibilidade do governo? Poderia prejudicar o investimento no Brasil? Eu acho que não seria a melhor decisão, mas o que eu chamaria, e acho que ela tem importância, essa discussão, mas se a gente for olhar, digamos, fazer uma análise dos riscos que estão aí no ar, é curioso que em toda essa discussão, e o Luiz Fernando é um economista muito competente, foi presidente do Banco Central, etc., tem um conflito em andamento no Oriente Médio, cujos desdobramentos são imprevisíveis. Então, a gente está aqui discutindo se o FED vai acelerar, vai manter a taxa de juros, etc., e tem um elefante se mexendo no mundo. Né? Então, eu acho curioso, acho que os economistas precisam incorporar um pouco mais na sua análise esse fator geopolítico que tem um enorme peso. E aí, se o conflito escalar, o efeito isso sobre as variáveis econômicas é muito maior do que qualquer decisão que o Banco Central dos Estados Unidos tome a respeito de manter ou aumentar em 0,25% a taxa básica de juros no mercado americano. Então, eu falo isso como não economista, mas me chama a atenção a gente ficar discutindo coisas aqui, não são filigranas, mas diante do que está acontecendo no mundo, me parece que são coisas menores.